abaixo a Mogiana, essa história eu ouvi contar. Toda vez que me recordo, dá vontade de chorar. Existiu um delegado com um nobre coração que queria alguém do povo e sua libertação. No final do século XIX, numa cidadezinha do interior chamada Penha do Rio do Peixe, atual cidade de Itapira, e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa ter um papo mais interessante, né? Sei que vocês precisam ficar olhando para minha cara toda hora. Deixa eu abrir a tela aqui. O nome dessa pesquisa, e do próprio livro em si, será O Crime da Penha, né? Onde eu falo sobre o assassinato, o terrível assassinato desse delegado, Joaquim Firmino de Araújo Cunha. Para começar a falar sobre isso, nós temos que voltar lá para o século XIX, para essa cidade da Penha do Rio do Peixe. Penha do Rio do Peixe, que era uma típica cidade do interior, da então província de São Paulo, né? Nós temos um mapa aqui de 1886, mostrando a província de São Paulo, o estado de São Paulo, e aí, quando a gente dá um zoom, nós conseguimos enxergar aí essas duas cidades aqui da região. Deixa eu ver se o mouse será visível. Nós temos a cidade de Mojimirim, aqui, e a cidade da Penha, Penha do Rio do Peixe. A cidade da Penha, ela cresceu e se desenvolveu a partir da virada do século XVIII para o XIX. A partir de 1850, a cidade cresce com a chegada de grandes fazendeiros que tinham muito dinheiro, claro, e também tinham muitos escravizados. Essa é a Avenida Comendador João Sintra, né, um desses principais fazendeiros aí da Penha, um cara que chegou na cidade com muito dinheiro e acabou urbanizando a cidade, né? A igreja que ficava na Praça Central foi construída com o dinheiro dele, né? Através dos seus escravos, né, seus escravizados. Ele tinha uma casa que ficava de frente para essa igreja. Então, as cidades no século XIX, elas tinham uma praça muito parecida entre todas essas cidades, né? Você tinha uma igreja, que era o poder religioso, você tinha uma casa de câmara e cadeia, que era então o poder legislativo, né? Você tem aí a Câmara Municipal. No caso de Itapira, o andar superior ficava a Câmara Municipal, e embaixo funcionava a cadeia, tá? Aqui na Penha do Rio do Peixe. E essa cidade, com muitas fazendas, que produziam milhões de sacas de café, ela acabou trazendo, né, chegando até a Penha, muitos, eu diria que milhares, de escravizados, né? Muitos desses escravos vinham do continente africano, outros já eram vendidos e negociados no próprio interior paulista. A gente tem a Feira de Sorocaba, que era um grande centro comercial de escravizados. Então, até aí, meados da década de 1870, você tinha essa compra e venda abertamente permitida. Mas no caso da Penha do Rio do Peixe, nós encontramos documentos até 1887 que comprovam essa compra e venda, né, de escravizados. A gente precisa entender que no século XIX, possuir um escravo era a mesma coisa de você ter uma propriedade, uma casa no seu nome, uma chácara, né? Você ter um carro legal, então isso é uma propriedade. É quase que um objeto. A gente precisa, quando a gente fala sobre o século XIX, pessoal, a gente tem que pensar que o escravizado não era considerado um ser humano, tá? Também não era considerado um bicho, ele era considerado uma posse, que valia dinheiro. Era caro você comprar um escravizado. Quando você comprava um jovem escravo de 12 anos de idade, por exemplo, que era uma idade já legalizada, digamos assim, em que a criança, pré-adolescente, aí já poderia ser vendida como um adulto, que poderia trabalhar muito bem,
homens mais velhos, aí de 20 e poucos anos, também eram muito valiosos. É claro que nesse período nós temos também fazendas de criação de escravos, pessoal. Do mesmo jeito que a gente tem fazenda de gado, né, reprodutiva de gado, nós tínhamos pessoas que faziam essa reprodução de escravizados, né? Claro que muitos escravos também valiam muito dinheiro por causa disso, porque eram grandes reprodutores. Nós temos os escravizados que trabalhavam nas fazendas, ok, na plantação do café, na colheita do café, e também escravizados que trabalhavam em casa, né, os domésticos. A gente vê uma fotografia muito interessante, né, desse escravizado que está com... ele tem uma cicatriz aqui perto da bochecha, né? Provavelmente ele tentou uma fuga, né, ou fez alguma coisa muito que os seus proprietários não gostaram, então que ele teve que usar aqui um ferro na boca e ficar sem falar por um bom tempo, né? Pensando nisso, pessoal, pensando no escravizado enquanto uma propriedade que valia dinheiro, a gente entra na questão do crime da penha e dessa pessoa que é o delegado Joaquim Firmino de Araújo Cunha. Joaquim Firmino, que chega a Itapira, casa, né, ele nasce em Mojimirim, em agosto de 1855, filho de fazendeiros. Joaquim Firmino era de uma família abastada, né? Não era super rico, mas tinha muito dinheiro. E quando ele vem para Itapira casado, em 1885, ele acaba se tornando delegado da cidade, delegado da Penha do Rio do Peixe. Geralmente esses cargos eram indicados, tá? E é claro que naquela época nós tínhamos esses grandes fazendeiros que eram chefes políticos, que eram chefes da sociedade, né? Tem essa sociedade rica, escravagista, que tomava conta da cidade. E tudo isso era um grande emaranhado social, né? O Joaquim Firmino estava no meio disso tudo. Ele se casa com a Valeriana, também de Mojimirim, e acaba tendo alguns filhos. E essa é uma reprodução, né, dos fundos da casa da família Cunha, que mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. No meio disso tudo, pessoal, nós temos Joaquim Firmino com esse cargo de delegado, que também tinha, apesar de ele ser um chefe policial, né, ele também tinha esse prestígio social. Mas é claro que sempre devendo, não diria favores, mas devendo obrigações a esses fazendeiros que tomavam conta da cidade. Nesse período, a partir de 1886, ou seja, pouquinho menos de um ano depois que ele se muda para Penha do Rio do Peixe, aparece na cidade de Mojimirim, a nossa cidade vizinha aqui, acredito que todos já tenham ouvido falar de Mojimirim, esse jornal, a Gazeta de Mojimirim. E esse jornal foi criado pelo Clube Cosmopolita. O Clube Cosmopolita era um clube abolicionista, né, de várias pessoas aí da cidade de Mojimirim, que já era uma grande cidade naquela época, bem maior que a Penha, pessoas que estavam preocupadas, então, com a abolição da escravidão. E esse jornal foi um jornal muito ativo, muito combativo, um jornal que, nas suas páginas, a partir do seu primeiro ano de criação, já começava a expor esses fazendeiros da região que maltratavam seus escravos, esses fazendeiros que acabavam judiando, então, desses escravos, né, e que não aboliam, né, que não libertavam esses escravos. A Gazeta de Mojimirim passa, então, a partir de 1887, aqui, a promover encontros cívicos, promover comícios. Um desses comícios vem para Penha do Rio do Peixe. E junto com esse pessoal de Mojimirim, nós temos uma pessoa, né, que é o Joaquim Ulisses Sarmento. O Joaquim Sarmento nasceu em Mojimirim também, em 1860. Ele tinha quase a mesma idade que o Firmino. E ele foi um dos fundadores do Partido Republicano lá na cidade de São João da Boa Vista. E em 1881, ele se muda para Penha do Rio do Peixe, onde ele abre a sua farmácia. Nós temos aqui um recibo, né, que apesar de estar judiado, né, um belo recibo aqui do século XIX, da farmácia do Joaquim Ulisses Sarmento. O Sarmento participava desse clube abolicionista, participava do Clube Cosmopolita. E foi ele que meio que organizou esse comício na Penha do Rio do Peixe. E ele era amigo do Joaquim Firmino. É uma das ligações abolicionistas na Penha do Rio do Peixe, em Mojimirim,
com Joaquim Firmino e com o Clube Cosmopolita. Esse comício vem até a cidade, onde eles fazem uma grande festa, tem banda, eles se reúnem na praça, lá na Praça da Caixa d'Água, atual Parque Juca Mulato, e fazem uma grande festa. E eles meio que obrigam, né, vamos dizer assim, alguns fazendeiros libertarem seus escravos. E alguns desses fazendeiros realmente libertam, né? Mas, pessoal, eles libertavam seus escravos, né, isso em 87, um ano antes da assinatura da Lei Áurea, com a condição de que os escravizados deveriam trabalhar por mais 3 ou 4 anos, ok, na fazenda deles, para que então, depois desse período, eles realmente conseguissem a sua alforria, a sua liberdade. Ou seja, em 87 já havia essa discussão sobre a libertação dos escravos, né? O Dom Pedro II estava extremamente pressionado pelo Senado, pelos deputados, enfim, por grande parte da população, da imprensa abolicionista, a assinar essa lei áurea. Nesse período, o Dom Pedro II viaja para a Europa, porque ele estava muito doente, e deixa no lugar dele a princesa Isabel. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então nós temos essa ligação, uma das ligações do Firmino, né, que é o Sarmento, e a gente tem aqui, no processo, uma carta do Joaquim Firmino, vocês estão vendo aí, endereçada a um outro Joaquim da Cunha, que era o vizinho do Firmino, tá? E eu não vou ler a carta toda, mas ele começa a carta desejando... deixa eu pegar a cartinha aqui para vocês. Ele deseja saúde, paz, felicidade e gordura. E aí ele começa a falar na carta que um dos escravos desse Joaquim da Cunha, que era vizinho dele, estava rodeando a casa do Firmino. Ele fala, ó, meu vizinho, seu escravo está vindo aqui, está rodeando, está olhando minha escrava, e queria que você desse um jeito nisso, né? E, segundo a carta do Firmino, esse escravo, de nome Honório, tá? O escravo do Joaquim da Cunha se chamava Honório, e esse Honório era meio que afilhado do Joaquim Firmino. Então, percebam, né? O Firmino era abolicionista, possuía escravizados na casa dele, tinha até mesmo um escravo ali do vizinho que era afilhado dele, mas nessa carta, que provavelmente é de 86 ou 87, ele reclama para o vizinho, fala, ó, esse cara está enchendo o saco, está rodeando minha escrava aqui, e eu não quero isso, quero que ele, né, se ponha no seu lugar aí, enfim. Essa carta é muito interessante para que a gente consiga entender essa relação de propriedade, né? Por mais que o Firmino fosse abolicionista, ele também possuía escravizados. Como ele tratava esses escravizados, muito provavelmente a gente nunca vai saber. Mas eu acredito que ele tratava esses escravizados, que eram posse dele também, né, de uma maneira diferente, né? Senão não faria sentido ele participar desse clube, participar dessas reuniões, enfim, e lutar pela libertação dos escravos. Essa fotografia é uma fotografia dos anos 70, que mostra a casa do Firmino, né? A casa da família Araújo Cunha, na atual Rua Francisco Glicério, antigamente conhecida como Rua do Comércio. Era a principal rua da Penha do Rio do Peixe. Essa casa, não sei se todo mundo está conseguindo ler, ela foi construída em 1875. Ou seja, quando o Firmino chegou na cidade, essa casa já estava aí, e ele acabou vivendo nessa casa, e foi aí que aconteceu esse terrível crime. Infelizmente, a nossa população em geral no Brasil, né, não tem muitos pensamentos em relação ao patrimônio, né, ainda mais nessas cidades pequenas. Essa casa foi demolida nos anos 70 para a construção de uma casa moderna. Infelizmente, nós não temos um espaço como esse para recordar, né? Quem sabe um museu nessa casa seria tão interessante, né? Mas, enfim, fica para reflexão, tá? A gente tem uma outra imagem feita pelo Ângelo Agostini, um excelente ilustrador, retratando a casa do Firmino. E aí, para resumir, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês, com essa ligação do Firmino com o Clube Cosmopolita, com os abolicionistas, recebendo, né, esse comício em pró-abolição na cidade da Penha do Rio do Peixe, vocês imaginam que os fazendeiros não devem ter gostado muito disso, né, gente? Durante o ano de 87, o Firmino acaba
entrando em algumas discussões com algumas pessoas, ou seja, ele não estava muito bem visto, tinha muitos inimigos na cidade. E é aí que começam a surgir depoimentos, relatos de que o Firmino escondia escravizados fugidos na casa dele. E isso acaba se comprovando com o próprio processo. O Firmino deve ter se envolvido de uma maneira muito forte, né, com o Clube Cosmopolita e com os abolicionistas, e acaba ajudando esses escravizados a fugir. Gente, ele era delegado no século XIX, numa cidade que era mandada por fazendeiros, donos de escravos, né? Ele tinha que caçar esses escravos, prender e devolver para os donos. Escravo valia dinheiro, mas não, o Firmino ajudava esses escravos a fugir, esses escravizados a desaparecer. É aí que no dia 11 de fevereiro de 1888, na madrugada, né, de um sábado para domingo, um pessoal se reúne num bairro chamado Cubatão, na casa de um cara lá, e começam a tomar umas cachaças e a bolar um plano para dar um susto no delegado, né? Aqui nós temos algumas imagens de alguns dos acusados. O processo nos dá 32 denunciados que foram acusados, né? Esse pessoal, segundo os depoimentos, entre 200 e 300 pessoas, né? Muita gente sobe até o centro da cidade, na rua Francisco Glicério, onde vivia o Joaquim Firmino, e também o Sarmento e outras pessoas que também eram ligadas ao clube abolicionista, e acabam fazendo um quebra-pau ali, invadindo a casa do Firmino, tá? Essa casa aqui foi invadida, a porta foi destruída, as janelas, e o Firmino estava dormindo lá dentro, com a esposa, com os filhos, com 2 escravizadas que trabalhavam na casa, e no porão da casa havia 2 escravizados fugidos, que estavam escondidos lá. E aí, quando você lê os relatos, né, eles gritavam, perguntando dos escravizados fugidos onde que estavam, né? Onde que estão os negros fugidos? Cadê o delegado? A esposa do Firmino, a Valeriana, acaba pulando a janela do fundo, né, onde tem esse azinho aqui, ó. Ela pula para o quintal e se esconde no forno. O Firmino também tenta fugir, pular na casa do vizinho, não consegue, cai aqui onde tem esse B, né? E a casa estava toda cercada, pessoal. Tinha muita gente na frente, nos fundos. E aqui, quando ele cai, ele já é brutalmente assassinado, a pauladas, foice, tiro, na frente da família. Foi um crime extremamente brutal e que acabou acordando a cidade toda nessa madrugada, né? Esse crime, cujo alguns dos acusados estão aqui, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, todos eles de famílias muito influentes na época e que continuaram sendo influentes até a virada do século XX. Alguns desses, nas semanas seguintes, se entregaram porque todo mundo estava acusando, né, e denunciando. Essa é uma fotografia da casa de câmara e cadeia da Penha do Rio do Peixe. Então, aqui a gente consegue ver muito bem, né, o piso superior, onde funcionava a câmara, e aqui a parte de baixo, a cadeia propriamente dita, dá para ver as janelas das celas aqui, enfim. Esse crime é cheio de mistérios, repleto de mistérios. E aí eu vou passar um ponto aqui para vocês. No dia 10 de fevereiro de 1888, ou seja, um dia antes do assassinato, a cidade da Penha do Rio do Peixe recebe um telegrama do presidente da província, ou seja, do governador do estado, né? Em nome aqui do chefe de polícia, dizendo que o Joaquim Firmino estava exonerado do cargo. Está aqui, ó, exonera o cidadão Joaquim Firmino de Araújo Cunha do cargo de delegado da Penha do Rio do Peixe, São Paulo, 11 de fevereiro de 1888. Quem assina, né, essa é uma cópia que foi anexada ao processo, o telegrama original, enfim, deve ter se perdido, mas quem assina é o Francisco de Paula Rodrigues Alves, e aí a gente começa a se pensar, né? O Joaquim Firmino foi exonerado do cargo de delegado um dia antes. Curioso, né? O processo começa a caminhar, as notícias
também caminham junto. No dia seguinte ao crime, o próprio jornal Gazeta de Mojimirim publica uma notícia falando sobre o assassinato. E nos dias seguintes, muitos jornais do Império Brasileiro também falam sobre esse assassinato. E aí, essa notícia chega, então, até a corte, né? Chega até o Rio de Janeiro. Alguns jornais abolicionistas pegam pesado em cima disso, dizendo, olha o que está acontecendo, um delegado abolicionista foi brutalmente assassinado. É claro que, né, eu sempre digo isso, se esquecem dos 300 anos em que milhares ou milhões de escravizados foram assassinados, né? Mas o Joaquim Firmino era um delegado de uma posição importante, branco ou talvez não, né? A gente, analisando a foto dele, começa a ter algumas conclusões, mas isso abalou toda a população brasileira. Esses recibos que vocês estão vendo aí são os recibos que o Brasílio Machado, advogado, o cara era professor da faculdade do Largo de São Francisco, enfim, um orador maravilhoso, foi contratado pelos acusados, né, para que, então, tentasse aí fazer com que nenhum deles fossem presos ou tivessem que pagar por isso, né? Ele teve que defender esse pessoal. Cobrou 100 contos de réis para fazer essa defesa e foi muito ágil, né? Aqui eu tenho uma imagem do processo extremamente importante, que hoje está lá no Palácio da Justiça, acho que está lá no Castelinho. Esse processo tem umas 1000 páginas, é bem complexo, mas também extremamente rápido. Vocês que são delegados, enfim, vocês que trabalham com isso, com o processo, a gente costuma perceber que a justiça é um pouco lenta, né, no Brasil, porque é muita burocracia e tal. Mas o crime aconteceu em fevereiro e em agosto todos eles já estavam absolvidos e o processo foi arquivado. Aqui a gente tem uma fotografia da primeira página, aí, né? Juiz de Direito da Comarca do Espírito Santo, Penha do Rio do Peixe. Em 1889, nós temos aí 4 acusados que não haviam sido presos, né, logo de cara. São presos, interrogados, mas também são absolvidos, tá? Então, assim, em 26 de agosto de 1889, esse processo é arquivado para nunca mais ninguém falar nada sobre isso. Mas voltando ao começo da conversa, eu já estou acabando para a gente bater um papo. Percebam que várias pessoas estavam ligadas a esse crime. Percebam que o Joaquim Firmino foi exonerado um dia antes da sua morte. E, aliás, o processo diz, o relato, né, o depoimento de um dos soldados que ficavam na cadeia, ele diz que ele recebeu uma ordem do então novo delegado, né, ou de alguém que se dizia ser representante do novo delegado, de não sair para a rua, porque estava um quebra-pau na cidade toda e não sai para a rua, fica aí porque tem preso na cadeia, ou seja, a polícia não atuou no dia do crime. Ele foi exonerado um dia antes. Os acusados tiveram meses aí e também já foram absolvidos, né? E aí, pessoal, para terminar só esse trecho do crime, em 1890, ou seja, no dia 1º de abril de 1890, 2 anos aí depois do assassinato, um dos acusados, o Klink, John Jackson Klink, americano, que lutou na Guerra Civil Americana, que se mudou para Penha do Rio do Peixe, se casou com uma penhense, né, e acabou se tornando vereador na cidade. Ele, com um cargo que ele era presidente da Câmara Municipal, então era um cargo equivalente ao de prefeito, né? Depois de inúmeros ofícios, ele consegue, então, autorização para mudar o nome de Penha do Rio do Peixe para Itapira. Porque, segundo ele, segundo os vereadores, o nome da Penha do Rio do Peixe tinha ficado muito famoso de uma maneira negativa em todo o Império, né? Todo mundo lembrava do crime da Penha, todo mundo lembrava da Penha do Rio do Peixe, e eles queriam apagar isso da memória das pessoas, né? E é aí, então, que o nome da cidade é mudado. E é claro, deixa eu fechar aqui a apresentação, já estou acabando. Junto com isso, com a mudança do nome, nós temos, deixa eu ver se eu volto aqui, com a mudança do nome, nós temos, então, todos esses acusados que continuam vivendo na cidade, convivendo com todo mundo aí,
nós temos a esposa do Joaquim Firmino, a Valeriana, que continua vivendo na cidade e vai morrer só em 1929. Uma mulher que, no seu depoimento, teve a sua fala praticamente desacreditada, porque imagina, né, uma mulher no século XIX não tinha muito papel de fala, né? As crianças cresceram, acabaram se casando, saindo da cidade. Muitos dos envolvidos do crime, que eram abolicionistas, junto com o Joaquim Firmino, abandonam a Penha do Rio do Peixe também, ou seja, o próprio Sarmento se muda para Campinas. Em Campinas ele trabalha no jornal do irmão dele e depois ele acaba sendo até vereador na cidade de Campinas. Ou seja, esses acusados, né, esses fazendeiros, conseguem... você tinha dito aí que foi um crime perfeito, né? Foi quase isso, porque eles conseguiram afastar todo mundo que estava ligado ao Firmino, conseguiram calar a família dele, que infelizmente teve que viver. Imagina isso, a pressão de se viver numa cidade com todos os assassinos, né, de um crime tão terrível, convivendo com você na cidade. Alguns eram até meio parentes, né? Nessa época nós temos tio casando com sobrinha, primo com prima, então a mistura era grande, né? Todo mundo tinha uma ligação com isso. Tanto quem era acusado, quanto quem era testemunha, tanto quem participou do júri, até o próprio juiz, enfim, né, promotor. E esse crime acaba, então, caindo no esquecimento, né, ou sendo forçadamente esquecido nas décadas seguintes. Nós temos aí o Olegário Pereira da Silva, né, que foi um dos acusados. Ele falece na década de 1940. Então vejam como essa história toda continua até a década de 40. E aí você tem os filhos desses fazendeiros, né, toda essa família, essas famílias, que de uma maneira ou de outra tentam abafar esse caso, esconder. Ninguém falava sobre ele. Não podia comentar isso na cidade. Aí nós temos um pesquisador, o Giacomo Mandato, que trabalhava no jornal aqui já na cidade de Itapira, nos anos de 1950, que conheceu muita gente envolvida e testemunhas e tudo mais, e que tentou falar sobre isso. Ele não conseguiu, nos anos 50, 60, 70, não conseguiu falar sobre o crime por motivos óbvios, né? Essa coisa continuou. Só no ano 2000 que ele acaba publicando esse livro aqui, né? Que é o Joaquim Firmino Mártir da Abolição. Ele não era historiador, né? Não tinha a teoria de pesquisa, mas era um memorialista, né? Que chegou a conviver com filhos desses fazendeiros e chegou a ter muita informação que talvez ele nunca pôde passar para o papel. E mesmo com a publicação desse livro, né, que ele também fala um pouco sobre o processo, faz algumas histórias, é um livro de memorialista, né? Mas que ele teve um impacto legal na cidade. E agora, eu vejo que em 2020, né, no final de 2020, eu tenho esse acesso um pouco maior à documentação, ao próprio processo, enfim, todo digitalizado, e a documentos que a gente vai vasculhando por aí. E a minha proposta é entender, não apenas esse crime, mas entender todo o contexto daquela sociedade, né? Daqueles poderosos fazendeiros que fizeram uma coisa tão terrível, né? E que conseguiram mudar o nome de uma cidade. Eu não sei se no Brasil existe alguma coisa parecida com isso, né? E hoje nós temos essa história, né, refletindo sobre a questão da consciência negra, uma história tão atual, né? Joaquim Firmino morto, nós temos hoje uma população negra que também é morta, né, que sofre com isso, e que acabam sendo descendentes, de uma maneira ou de outra, desses escravizados, né, que o Firmino protegia e que o Firmino ajudava com que eles fugissem. Então eu acho que assim, eu tentei fazer um panorama nas linhas gerais sobre o crime, e gostaria que vocês participassem aí, podem perguntar, fazer observações, que eu estou aqui para colaborar. A pesquisa, né, é sempre muito enriquecedor que nós tenhamos um jovem como você mergulhado nessas questões históricas tão importantes e tão significativas, não só para o estado de São Paulo, e aí já vou encaminhando a minha pergunta, como para o Brasil. Porque me parece que esse fato acontecido em Penha do Rio do Peixe
tenha tido repercussão nacional, porque o professor Brasílio Machado era um abolicionista até então, ele era tido como um abolicionista, como alguém que defendia a abolição, mas que, diante desse crime, acabou fazendo a defesa e foi muito criticado por isso. Então, eu queria que o senhor me esclarecesse especificamente qual foi a repercussão desse crime em termos nacionais, se isso foi levado a debate, por exemplo, na capital, então capital, não é? No Rio de Janeiro, se houve embates aí em razão desse crime, e também a participação desses 2 americanos que tiveram um papel no planejamento e na execução desse crime, que fizeram com que se nascesse o temor, salvo engano, de que a Ku Klux Klan tivesse começando a ter alguma atividade no Brasil. Eu queria saber se isso realmente aconteceu, não é? Se houve esse temor que essa violência, a vida na Penha do Rio do Peixe, ganhasse contornos nacionais, não é? E, em razão disso, em alguma medida, teria acelerado esse processo que levou à assinatura da Lei Áurea. Pois essa atitude do Brasílio Machado é interessantíssima, né? E ele era conhecido como abolicionista, né? Agora a gente não sabe o que levou realmente ele a pegar esse trabalho, né? Ele publica, ainda em 1888, pela tipografia do Diário Popular, este livreto aqui, né? Que é artigos do Dr. Brasílio Machado, Processo da Penha, advogado de defesa. Então, aqui, ele faz a sua própria defesa, né? Falando um pouquinho sobre os motivos que levaram ele a defender esses escravagistas, né? Esses assassinos. Eu tenho muita vontade de, na minha pesquisa, publicar uma facsímile desse livro, desse artigo, até porque desde 1888, acredito que já faça um bom tempo que o professor Brasílio tenha falecido, eu acho que isso já deve ter até caído em domínio público, né? Seria muito interessante ter esse processo, esse artigo, né? Publicado no livro também, porque aqui ele dá os seus motivos, né? Mas, é claro, sempre dizendo que o Joaquim Firmino não era assim tão abolicionista, tinha escravizados também, etc. e tal, né? Mas ele acabou recebendo um dinheiro muito grande por isso. Eu ainda não sei se, além da questão financeira, algum outro tipo de ligação poderia existir entre esses fazendeiros, para que o professor Brasílio Machado tenha pego esse trabalho. Ainda merece um pouco mais de aprofundamento em relação a isso. E sim, sobre a questão da repercussão do crime, começa a ser repercutido, como eu disse, pelo Gazeta de Mogi-mirim, mas nos dias seguintes, assim, muitos jornais começam a reproduzir essas notícias. E aí a gente tem os jornais de São Paulo, os grandes jornais de São Paulo, que vêm até a cidade da Penha do Rio do Peixe para tentar entender o que está acontecendo e falar sobre isso, né? Naquele período a gente tinha aí telegramas e cartas, né? Mas a notícia até que corria rápido, né? Quando necessário. A gente tem, por exemplo, a Revista Ilustrada, que é uma revista muito famosa do Rio de Janeiro, que satirizava muito Dom Pedro II, do Ângelo Agostini, o italiano. O Ângelo Agostini consegue fazer os retratos de alguns acusados, né? Aí você pensa, como é que esse cara conseguiu, né, do Rio de Janeiro, conseguiu fotografia dessas pessoas para fazer, então, esses desenhos? Porque nós temos, eu tive acesso ao neto de um dos acusados, que está vivo, com muita força e no auge dos seus quase 90 anos, que conheceu seu avô e que tem uma fotografia do seu avô. E essa fotografia, que eu tive o prazer de digitalizar, essa fotografia é idêntica ao desenho feito pelo Ângelo Agostini. Ou seja, como é que ele conseguiu, né, essas fotos e como é que ele conseguiu fazer a planta da casa que realmente era idêntica à casa original? A imprensa abolicionista também pega pesado em cima disso.
E aí nós temos algumas discussões, né, algumas citações, por exemplo, em sessões da Câmara dos Senadores, e eu tenho certeza que a própria Princesa Isabel e a corte ficam sabendo disso, né? E como você tem toda a imprensa falando sobre o caso, os políticos falando sobre o caso, com certeza esse crime, né, com toda essa repercussão, acabou sim influenciando a assinatura da Lei Áurea, que já estava sendo atrasada, enfim, por muito tempo, né? Com certeza o crime da Penha ajudou em toda aquela pressão que todas as outras áreas também estavam exercendo sobre a regente, né, que era a Princesa Isabel. Sobre os americanos, né? Então, na verdade, nós temos o John Jackson Klink, que infelizmente eu não tenho foto dele, ainda não consegui. O Klink era americano. Eu vou compartilhar aqui a página com vocês para mostrar uma foto do outro cara aqui. O Klink, americano, combateu pelo Exército Confederado e veio parar aqui em Itapira, né? Penha do Rio do Peixe, veio parar aqui na cidade. Outra pessoa é esse cara aqui, que é o James Warren. Deixa eu ver se dá para olhar aqui onde está o mouse. Esse barbudinho aqui, como diz o seu tetraneto, meu amigo Júnior, né? O nosso amigo James Warren, um inglês que vai para os Estados Unidos com a sua família, que acaba tendo fazenda lá, tendo escravizados, participando da Guerra Civil, pelo lado dos confederados, claro, né? Esse aqui, e depois também acaba migrando para o Brasil. A gente tem que lembrar, pessoal, que o Brasil, naquele período, colaborou com a vinda de muitos americanos confederados para o Brasil. Dom Pedro pagou a passagem desse pessoal. E ainda você tinha manuais de como viajar para o Brasil, quais navios pegar, quais rotas pegar. E aí a gente acaba entrando, né, para finalizar a sua pergunta, a gente acaba entrando em algumas teorias que a gente tem ainda pouca comprovação. Mas, por exemplo, eu não achei até hoje registro da chegada do Warren ou do Klink aqui no Brasil. Talvez eles pegavam uma segunda rota. Como é que esses caras chegavam aqui, né? Mas eles se estabelecem na Penha do Rio do Peixe. O Warren vem para cá, e aí você pega os documentos do Museu Histórico aqui da cidade, né? Os livros de nota, compra e venda. O Warren começa a adquirir muitos escravizados. Ele se casa com uma filha de um fazendeiro muito rico aqui, da família. O Klink também se casa com uma filha de um... O Warren se casa com uma Araújo Sintra, tá? Que não é Araújo Cunha. Araújo Sintra também, de uma família muito rica aqui da cidade. E o Klink se casa com uma descendente dos Pereira da Silva, que também são uma família tradicional na cidade, enfim, está aí desde o início. Esses caras começam a ter um poder social muito grande, né? Eram gringos, ou seja, né, as pessoas davam aí uma importância para isso. O Warren era médico, ele exercia a medicina aqui na cidade, eram respeitados, né? E esses caras tinham poder. Mas, além de ter dinheiro, escravizados e poder, prestígio social e político, e serem gringos, né, americano, inglês, eles traziam para o Brasil técnicas agrícolas que não eram utilizadas aqui, como o arado, por exemplo, né, e outras técnicas. E aí você tem presença de escravizados também, gringos, né, vindos de outros países, que trabalham aqui na Penha do Rio do Peixe e acabam, inclusive, de alguma maneira, ensinando essa população escravizada aqui a trabalhar com arado, por exemplo, né? Com ferramentas que eles não estavam acostumados. Então, ou seja, esses caras têm muito prestígio na cidade. E aí, quando você lê os relatos, os depoimentos, né, muitos dos depoentes dizem que a ideia foi do boi. Aí, não sei, a gente tem aquele negócio de... não sei se vocês já ouviram, né, mas de que boy, né, talvez, será que é isso? Será que ele falava muito boy e ficou boi? Ou será que ele era um cara meio do mal, e, enfim, sei lá, né, meio chucro?
O fato é que aqui na Santa Casa da cidade de Itapira, também uma instituição centenária, você vai lá na galeria de honra, né, das pessoas que colaboraram com a Santa Casa, tem um retrato do Dr. James Warren, um dos lugares principais, como um grande colaborador, enfim, da Santa Casa. Essas histórias todas se completam, né? E, por exemplo, Klink, a esposa do Klink, era irmã de outros assassinos, né? De outros acusados. Então, assim, eu acho que o meu livro vai render boas horas de leitura para todo mundo. Deu para entender um pouquinho essa relação desses americanos? E tem o negócio da Ku Klux Klan, né? Tem uma coisa muito legal que eu não posso falar, porque vai estar no livro, tá? É claro que a gente tem sempre que trabalhar com documento, né, com fonte, mas havia aí uma certa união de algumas pessoas, né, desses fazendeiros, um grupo desses fazendeiros, que se destacava da população em geral, da Penha do Rio do Peixe. Por enquanto é isso que eu tenho a dizer sobre essa questão, tá? Mas eu tenho algumas fontes que vão poder afirmar certas coisas aí. Desculpa não poder falar mais sobre isso, tá? Mas é que a gente não pode ficar muito no campo da teoria, né? Do ser, porque o ser na história não existe. Claro. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir comprovar isso aí. Aproveitando ainda, eu só queria contextualizar um pouquinho, antes de abrir a palavra para os meus colegas, eu só queria contextualizar ainda o que a defesa, a vida no processo de homicídio aí do Joaquim Firmino, procurou desqualificar o Joaquim Firmino, dizendo que ele não era abolicionista coisa nenhuma, porque, na verdade, ele mesmo tinha escravos, né? Então, diziam, e é isso que eu queria ouvir do professor, que ele era um delegado que não cumpria as suas funções, que a função dele era buscar, entre outras coisas, buscar os escravos fugitivos, e ele não fazia. E que isso teria rendido a ele também um processo, que teriam processado o Joaquim Firmino por conta disso. E uma outra observação, professor, só para concluir, é que essas mesmas pessoas que cobravam dele disso eram, afinal das contas, os eleitores que iam depois compor o tribunal do júri. Ou seja, ele foi julgado pelos fazendeiros que eram do mesmo nível, da mesma estrutura social daqueles que foram acusados de ter praticado o crime. Não sei se eu estou enganado ou se é mais ou menos por aí. Com certeza, porque quando você olha o processo e vê que o júri foi escolhido, aí nas páginas seguintes a gente vê que algumas pessoas foram excluídas do júri porque era um irmão ou tinha algum tipo de relacionamento com os acusados. Mas quando você olha isso agora, no século XX, e analisa outras fontes, você vê que muita gente que estava ali no júri tinha alguma ligação com os acusados. Ou trabalhava para ele, para a fazenda dele, ou trabalhava para algum parente dele. Era quase impossível você ter alguém ali, e isso eu digo com propriedade, né? Quase impossível você ter alguém naquele júri que não tivesse nenhuma ligação com alguns desses, até porque são 32 acusados. Numa cidade do século XIX que tinha, sei lá, 20 mil pessoas morando ali, 13 mil, e a grande maioria na zona rural, assim, não tinha como não ter algum tipo de ligação, tá? E que outra coisa que você falou, desculpa que me fugiu aqui? Sobre o fato dele ter sido acusado de não ser abolicionista e sob o argumento que ele mesmo possuía escravos, né? E aí, como contra-argumento, eu disse que ele havia sido processado por não cumprir as funções dele de perseguir os escravos fugitivos. Isso, essas informações a gente consegue encontrar nos depoimentos, ok, das testemunhas, e a gente consegue encontrar, por exemplo, no Gazeta de Mojimirim, um processo que ele respondeu, e aí é muito curioso, porque o cara que processou ele um ano depois estava na lista dos acusados, né? Sobrenome Bairral, se eu não me engano. Ele acaba processando Joaquim Firmino, porque, segundo ele, o Firmino
bateu nele e levou ele para a cadeia porque ele estava fazendo uma algazarra e tal. Mas esses relatos de que o Firmino não cumpria suas funções já aconteciam meses antes da morte dele. Então, assim, o Joaquim Firmino era uma pessoa não grata na cidade já há algum tempo. Você imagina, dentro desse contexto, os caras chegarem, esses fazendeiros, né, essas pessoas influentes, vão lá na praça da cidade e vê uma reunião abolicionista com bandeira, com banda, e as pessoas da outra cidade, e está lá no meio o Firmino. Pô, o que esse cara quer? O que esse cara pensa que ele é para estar fazendo isso, né? E ainda esse grupo, quando você lê a notícia, né, o relato dessa excursão, nós temos relatos de 2 excursões abolicionistas na Penha do Rio do Peixe, os caras devem ter se sentido ridicularizados, entendeu? Porque você tem lá um monte de gente falando, liberta seus escravos aí. E eles meio que tem que ir lá e tá bom, eu vou libertar. Tô aqui, libertei um escravo aqui e tal. Então, essas situações, essas pequenas situações, foram virando uma gigantesca bola de neve. E aí, o Warren é o cara que acaba recebendo os louros aí por ser o idealizador disso tudo. Talvez porque ele era o único cara que não era daqui, realmente, né? O Klink, até nos processos de compra e venda de escravos, nós temos muitos processos desses no museu, nós vemos o Klink sempre como, eu diria assim, um cargo inferior ao do Warren, né? O Warren sempre o cara que estava comprando escravizado, gastando dinheiro, e o Klink sempre participando aí como testemunha dessas compras. Mas é o Klink que acaba sendo indicado como intendente, né? Ou como presidente da Câmara Municipal. Esses 2 anos depois da morte devem ter sido assim, desesperadores para esses caras, porque nitidamente a gente consegue entender que, vamos apagar isso de uma vez, vamos tirar o nome dessa cidade e mudar. Então, assim, seria muita coincidência, né? Muita coincidência, até o fato do Firmino ter sido exonerado um dia depois. Eu não sei como era no século XIX, a questão do cargo de delegado, né? de sei lá, privilégios, algum tipo de privilégio, algum tipo de garantia de segurança. Mas, ou seja, quando ele foi assassinado, no dia seguinte, ele não teria mais esse tipo de segurança, de privilégio, enfim, seria uma pessoa comum, né? Talvez até isso tenha sido proposital. Os caras, o cara não era mais delegado, o cara era uma pessoa comum, igual todo mundo. Então, são todas essas pequenas coisas que me deixam maluco aí nas pesquisas e estou pegando todos esses pedacinhos aí de quebra-cabeça. O Joaquim Firmino teria recebido um aviso prévio de que se tentava contra a vida dele. Se não me engano, o padre teria comentado com ele sobre essa possibilidade de agressão. Eu não sei se a sua pesquisa também levantou isso ou se isso é mais uma daquelas lendas que surgiram depois que o crime acontecesse. Sim, o padre, né, o Agostinho, ele também possui escravizados, mas também, como o Joaquim Firmino, participava desse grupo abolicionista. No campo do comentário, né, do boca a boca, algumas testemunhas dizem que ele tinha sido avisado, né, presta atenção no que está fazendo, porque não vai dar muito certo. O padre acaba participando desse processo enquanto ele não foi testemunha ocular, né, mas estava envolvido em tudo isso. Eu, particularmente, enquanto pesquisador, né, não duvido que ele tenha sido avisado sobre isso e que tenha recebido realmente um ultimato ou 2 ou 3 ultimatos em relação a isso. É aí que a gente consegue ver que o Joaquim Firmino era um cara que tinha coragem, né? Que estava enfrentando essas pessoas que tinham muito poder e que acaba pagando com a própria vida, né? Eu não duvido que ele tenha, sim, recebido
uns toques aí de que a coisa estava feia para ele. Mas eu acho que ele também não esperava. Eu acho que ele não esperava que ele fosse ser exonerado, e muito menos que esse atentado contra a vida dele aconteceria no dia seguinte. Até porque, quando a gente pega o testemunho da esposa e das duas escravizadas, e da filha também, que tinha 9 anos, né, uma criança, a gente percebe o desespero. Os caras foram acordados no meio da noite, de madrugada. Então foi tudo no susto, né? E aí o Joaquim Firmino acaba, de um jeito ou de outro, também salvando a vida de outros abolicionistas que moravam na região, porque dá tempo deles fugirem. E aí, em alguns depoimentos, a gente consegue perceber que esses abolicionistas já sabiam que alguma coisa estava para acontecer. Porque as pessoas entram em algumas casas e não tinha ninguém, só já tinha fugido. Ou depois que invadem a casa do Firmino, quando invadem outras casas, também já não tinha mais ninguém, todo mundo fugiu. Então, é uma história assim, hollywoodiana maravilhosa. Quem sabe o Crime da Penha não se torne aí um roteiro, né, algum dia para uma série ou para um filme, porque tem muita coisa em jogo nessa história, né? E principalmente a vida do Firmino, que acaba sendo um exemplo de preocupação, enfim, com os outros, ainda mais com a população negra escravizada da Penha do Rio do Peixe naquela época. O Firmino se manteve firme, né, nos seus pensamentos até o final. E eu tenho certeza que, né, eu acredito que ele morreu ainda, né, não contando que os escravos estavam lá escondidos, enfim, morreu com esse seu ideal. Obrigado. Primeiramente, parabéns aí ao professor Éric Apolinário pelo trabalho de pesquisa, né? Que coisa linda. Eu, depois de 30 anos de carreira de delegado de polícia, ouvindo a história do Firmino, eu tenho a certeza que eu escolhi a carreira correta, porque eu queria até fazer uma contribuição, se é que isso é possível, já que eu sou um cara do direito e o professor Éric é um cara da história. Mas os cursos de direito no Brasil, eles foram instituídos lá por Dom Pedro se não me engano, 1827. E a criação da carreira de delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, pelo menos, né, ela se deu em 47, 48, ou seja, teve uma preocupação muito grande aqui no estado de São Paulo em que o delegado de polícia ele fosse alguém que tivesse uma formação jurídica. E quando a gente percebe isso, né, é lógico que a nossa carreira aqui, professor Apolinário, ela teve uma visibilidade que foi muito negativa na época tormentosa do Brasil, em que nós passamos por ditaduras, né? Mas o delegado de polícia ele sempre foi visto, pelo menos por quem criou a carreira e quem vive a carreira, como uma pessoa que buscava defender aquelas pessoas que não tivessem defesa por nenhuma outra instituição, né? Por isso que eu vejo a carreira do delegado de polícia muito próxima à carreira do advogado, né? Que ele faz a defesa de quem é indefensável, porque ele não tem quem o defenda. Eu queria tentar contribuir e entender um pouco sobre o fato dele ter escravos, porque quando a gente volta na história do abolicionismo mundial, não apenas brasileiro, a gente vê 2 fatos que são muito curiosos, né? O primeiro deles, George Washington, né, um dos primeiros presidentes, se não o primeiro presidente americano, ele tinha escravos. Então, o fato de se ter escravos, de fato, contribuía para a pessoa não ter uma visão abolicionista? Essa é a minha primeira dúvida. E a segunda, sobre a Penha do Rio do Peixe, né, Itapira. Itapira está a menos de 100 quilômetros de Campinas. E nós sabemos que Campinas foi, já que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né, 1888, nós temos registros da compra e venda de escravos ali em Campinas, na comarca de Campinas,
até 1890, 1895, eu me recordo, eu trabalhei na região de Campinas, se tinha a notícia da compra e venda de seres humanos na condição de escravos, né? E vendo um delegado de polícia sendo vítima já aí nos estertores da escravidão mundial, essa figura do Firmino, ela não foi muito subdimensionada, historicamente falando? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Essa é a minha contribuição aí para o grupo, e já agradecendo a participação. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua colaboração, professor Carlos. Olha, possuir um escravizado, né, um escravo no século XIX, era normal. Era normal. É difícil a gente compreender isso, né? Ter essa noção, né? Talvez a gente nunca tenha essa noção do que era aquele contexto na realidade. Mas era normal. O padre tinha escravo, o delegado, escravos tinham escravos, ou seja, um escravizado que recebesse um dinheiro, ao invés de pagar pela sua alforria, ele adquiria um outro escravo, porque isso era sinal de status, né? E possuir um escravo significa não mais precisar trabalhar, porque você não trabalhava, quem trabalhava por você era seu escravizado, era seu escravo. Então, como isso era uma coisa normal, né? Talvez aí, como eu disse, o Firmino, mesmo possuindo escravizados, desse algum tipo de tratamento diferente, né? Algumas semanas atrás teve uma polêmica aqui na minha região, porque um memorialista de Mojimirim escreveu um texto lá no jornal dizendo que os fazendeiros de Mojimirim, ou alguns fazendeiros de Mojimirim, até que tratavam escravos como humanos, né? Ou seja, eram bonzinhos com os seus escravos, né? Não faziam com que eles sofressem e tal. Mas, assim, no pensamento do século XXI, possuir um escravo já é terrível, né? Então, não tem dessa de ser bonzinho ou não. Você já possuir um escravo já é uma coisa terrível. Então, é um pouco complexo para a gente pensar, mas eu acredito que ele, nesse contexto todo, talvez agisse de maneira diferente em relação aos seus escravizados, tá? E, professor, só me recorde a sua primeira colocação, por favor. Se ele foi na história do abolicionismo brasileiro, se ele foi subdimensionado, ou seja, alguém que pagou com a própria vida a defesa, por assim dizer, dos próprios escravos, e no caso de 2 escravos fugitivos, né? Ou seja, ele não mereceria, no contexto histórico brasileiro, uma posição de maior destaque, de maior relevo do que a que ele tem? Sem dúvidas, sem dúvidas. A figura do Joaquim Firmino, que foi terrível, brutalmente assassinada, e assim, só faltou os caras jogarem, né, cal no seu túmulo, né? Ele não foi sepultado na Pedra do Peixe, foi levado para Mojimirim, e depois, por exemplo, nós temos aí esse processo de mudança dos cemitérios, né, com a proclamação da República, as igrejas não eram mais responsáveis e tal, enfim. O túmulo do Joaquim Firmino hoje ainda está meio que perdido, sabe? A esposa e um dos filhos estão enterrados aqui em Itapira. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: esse cara foi forçosamente apagado da história por muitas décadas e sendo esquecido. E por mais que ele tenha tido essa repercussão nacional, o reconhecimento dessa figura heróica não aconteceu. Não aconteceu no Brasil, não aconteceu aqui em Itapira também, porque simplesmente fizeram com que isso não chegasse às próximas gerações por muito tempo. Então, eu acredito que o meu papel até enquanto pesquisador, escritor, historiador, analisando as fontes dos documentos, é trazer à luz, né, além do trabalho do Giacomo, lá nos anos 2000,
é trazer à luz essa história e essa figura do Firmino, também enquanto uma pessoa que deu a vida, né? Deu a vida por outras pessoas, pela liberdade de outras pessoas. É complicado a gente, parece até que a gente está romanceando, né? Uma história como essa, mas não tem como. Esse cara morreu na frente da família, porque ele protegia os escravizados, porque ele se negava a caçá-los. Então, sim, com certeza, Joaquim Firmino merece um lugar na história, né? Merece estar lá no livro dos heróis brasileiros, porque pagou com a vida, né, gente? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Completou, você acabou colocando, não na minha história, mas na história de todo delegado de polícia, uma visão que é muito daquilo que a gente faz no nosso dia a dia e que pouco aparece, né? Que é a defesa de quem é indefensável, né? Imagina numa época em que se ter um outro ser humano enquanto propriedade era uma coisa absolutamente normal, você ter uma pessoa que entrega a sua vida, né? Em última ratio, assim, levando bem para a discussão no direito civil, por sua propriedade. Hoje ninguém dá vida por sua propriedade, as pessoas perdem a propriedade, né? Há até o ditado antigo, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, e patrimônio se reconstrói, mas ele pagou com a própria vida a defesa de pessoas que sequer eram de sua família. Hoje a gente entende isso, né? Uma defesa, né? Que se faz da sua própria propriedade. E quando a gente volta na história do direito, por assim dizer, e um assunto que está muito hoje em voga, né? O direito à honra, a mulher, ela foi propriedade do marido durante séculos, né? As mulheres tiveram um espaço no nosso país a partir de 36, com a possibilidade de votar. E então ele não morreu defendendo a sua propriedade, ele morreu defendendo a liberdade de outros seres humanos que não eram sua propriedade e sequer eram da sua família. Então, ele, de fato, ele teve seu papel ainda não reconhecido pela história abolicionista brasileira, o que o seu trabalho vai de encontro a tudo isso que nós pensamos aqui, né? Que é um delegado de polícia que defendia a liberdade pessoal, a possibilidade de escolhas e de vida, né, como ninguém. Então, essa só era a minha contribuição, o senhor respondeu todas as minhas perguntas, parabéns pelo seu trabalho é emocionante, né, porque ele não é um trabalho baseado numa história ficcional, ele é baseado numa história factual. E parabéns aí pelo seu trabalho, e vou abrir o espaço aí aos meus colegas também para que todos participem. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E eu acho que é isso, né? Precisando, só me chamar, tá bom? Estou aqui à disposição para colaborar com todo mundo aí.